Olá meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago a vocês mais um vídeo de Iceberg, e dessa vez eu não estarei sozinho. Meu amigo Clone do canal Clone fará uma pequena participação nesse vídeo. Mas antes de irmos para o vídeo, peço a você que curta esse tipo de conteúdo para deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, pois esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para ser feito. Conto com o apoio de vocês. Esse é o Iceberg de Minecraft. Herobrine trata-se de uma creepypasta feita na comunidade, se tornando uma lenda, com alguns até mesmo acreditando até hoje que de fato ele existiu no jogo. Herobrine apareceu pela primeira vez no 4chan, com um usuário contando de um suposto personagem que aparece em seu jogo durante uma partida em single player, onde ele bagunçou todo o mapa com várias pirâmides e túneis, e ele nomeou esse personagem como Herobrine. A creepypasta foi tão longe que chegaram até mesmo a inventar que o Herobrine seria o espírito do irmão morto de Notch. Porém, a lenda de Herobrine só ganhou destaque quando o streamer Brocraft supostamente o encontrou em seu jogo. Em 29 de setembro de 2011, lançou a versão beta 1.9 de Minecraft, que adicionava várias mecânicas novas ao jogo. Porém, uma delas que chamou a atenção foram os discos de música. De acordo com a Wiki, são 15 discos no total, porém um deles chama a atenção, o disco 11. No som, parece que temos alguém correndo desesperadamente de algo, quebrando blocos e posteriormente passando páginas de um livro. A Mojang nunca afirmou nada sobre o misterioso disco 11, e isso fez com que muitas teorias se espalhassem pela web. A teoria mais famosa é que o monstro que está perseguindo o jogador seria o Herobrine, e muitos até afirmam que no final do disco é dito Hero. Outra teoria é a do Enderman. A teoria do Enderman diz que o jogador entra na caverna fugindo dele, e achando que já o despistou, ilumina o lugar onde estava, e procura algum encantamento que serviria para derrotá-lo. Porém, ele não havia despistado ele. Logo, ele começa a correr. Ele chega até o fim da caverna. Começa a cavar desesperadamente para sair dela. Ele já consegue ver a luz do dia. Porém, ele não consegue fugir das garras de Enderman. Na edição educacional do game, o foco é dar aos professores a possibilidade de dar aulas lúdicas e interativas, promovendo a criatividade, a colaboração e a resolução de problemas entre os seus alunos. Esse tópico está se referindo a um easter egg que temos na versão de Xbox 360, onde no tutorial vemos a logo do game, e se adentrarmos nele, nós encontramos o portal do Nether. Bom, aqui temos 3 easter eggs que temos no jogo. O primeiro dele se chama Dinnerborn, que é um dev do jogo. Se você renomear um mob do jogo com a etiqueta e colocar Dinnerborn, o mob ficará invertido.
Se fizermos o mesmo com Jeb, que também é outro dev do game, só que ao contrário do anterior, esse precisa ser uma ovelha. Se mudarmos o nome dela para o nick dele, ela ficará em RGB. E obviamente isso irá aumentar o seu FPS. Já o Toast, diferente dos outros, não é um dev e tem uma história um pouco mais deprê. Quando o desenvolvedor chamado Ryan Roast estava desenvolvendo os mobs do jogo, um usuário pediu para que ele colocasse um easter egg chamado Toast. Toast era o nome do coelho de sua namorada, que havia desaparecido. Comovido pelo ocorrido, Ryan fez com que quando você renomeasse qualquer coelho do jogo e colocasse Toast, o coelho ficaria igual o coelho desaparecido. Reator do Nether era uma estrutura construída pelo jogador, exclusiva para a edição Bedrock, que, quando ativada, gerava grandes quantidades de itens, normalmente raros ou não obtíveis. O reator era construído colocando blocos de ouro, pedregulho e um núcleo do reator do Nether, num espaço 3x3x3, blocos de iron necessários nas camadas intermediárias e superiores. Se a estrutura estivesse incorreta, tentar ativar o reator do Nether resultava em uma mensagem no cliente: forma não correta. É difícil imaginar isso hoje em dia, mas houve um tempo em que Minecraft não tinha aldeões. Embora as memórias daquela época inicial estejam um pouco confusas nesse ponto, há uma coisa que se destaca quando penso na adição desses NPCs. Todos eles costumavam ter um rótulo sobre suas cabeças, escrito Testificates. Minecraft China é uma versão desenvolvida pela NetEase e Mojang Studios. Por conta do país ser bem fechado, o jogo só foi lançado no país em outubro de 2017, porém com uma única condição, que o jogo fosse localizado para o país. E eles levaram isso tão a sério que lá você só consegue jogar multiplayer nos servidores da China, como por exemplo o Hypixel chinês. Fora essas pequenas mudanças, o jogo continua idêntico à versão global que conhecemos. Tendo sua primeira aparição em 2010, as Farlands, ou traduzindo Terras Distantes, passou a demarcar o fim dos mapas de Minecraft. Apesar do mundo do game ter um fim, não é necessariamente fácil chegar até essa borda. Do centro do mapa até lá, a distância é equivalente a 12.550.820 metros. Dessa forma, o jogador pode levar cerca de 820 horas. Ao chegar na Farlands, você notará que o mundo continua se formando. Entretanto, uma parede invisível te impede de continuar. Ao falar em Infiniminer, muitas pessoas o associam como o precursor do famoso Minecraft. Esse jogo foi desenvolvido pela Zentronix Industries. O jogo recebeu rapidamente uma fama pelos fóruns da internet. Logo, chegou ao conhecimento de Notch, que, inspirado pelo mesmo, começou a trabalhar em outro jogo de blocos. Infiniminer foi originalmente destinado a ser jogado como um jogo competitivo, baseado em equipe, onde o objetivo é localizar e escavar metais preciosos, e trazer suas descobertas para a superfície para ganhar pontos para sua equipe. No entanto, como o jogo ganhou popularidade, os jogadores decidiram que era muito mais divertido construir coisas do que competir por pontos. Zectronics interrompeu o desenvolvimento do jogo, a menos de um mês depois da sua primeira versão. Houve um grande vazamento de fonte, que permitiu hackers fazerem modificações ilegais para o jogo. Logo, havia uma comunidade com diferentes versões do jogo, assim se tornando difícil manter o game. Esse tópico está se referindo a um easter egg referente ao logo do jogo, sabe, que fica ali no menu principal, onde ao invés de aparecer Minecraft, aparece Minecraft. É bem raro disso acontecer, afinal, diz as más línguas que isso tem uma de 1 milhão de chances de acontecer, então é um easter egg bem raro. Após nós terminarmos o jogo, nos é exibido um poema gigantesco e bem filosófico. O poema tem 9 minutos de duração e trata-se de um diálogo de dois personagens que não se identificam durante o texto. O poema é bem reflexivo e retrata as coisas que acontecem durante o jogo, com uma perspectiva meio que curiosa. Muitas teorias vieram desse poema. Uma delas diz que tudo o que aconteceu no jogo foi um sonho e nada aconteceu de verdade. Outras teorias vão mais além e diz que na verdade a nossa vida real é um sonho
e que quando morremos, nós despertamos desse sonho chamado vida. Super Secret Settings foi uma configuração que foi introduzida a partir da atualização 1.7.2. Na tela de opções, há uma opção chamada Super Secret Settings. Quando clicado, ele alterna entre diferentes efeitos na tela, e de forma randômica. O jogo, uma hora pode estar de ponta cabeça, outra hora com aqueles efeitos CRT, com as cores invertidas e por aí vai. Não tem nada demais, porém interessante. Imagina só você no PVP jogando de ponta cabeça. Seria um desafio e tanto, não? No jogo, temos um mob que todo mundo, até mesmo quem não jogou Minecraft, conhece, que são os Creepers. A origem desse mob é bem interessante, pois ele surgiu dentro do jogo sem querer. O Creeper na verdade era para ser um porco, só que o Notch programou ele errado, e dentro do jogo o porco ficou na vertical. Os amigos de Notch disseram para ele explodir esse mob. Foi quando o Notch teve a sacada de colocar ele para explodir quando interagisse com o jogador. Agora você deve estar se perguntando da onde veio a textura do Creeper. Bom, alguns teorizam que a textura do Creeper veio de uma planta de mesmo nome. Sabe a planta trepadeira? Então, ela em inglês se chama Creeper, e o próprio Notch já confirmou que o Creeper é uma planta. Então tudo indica que o Creeper é uma planta explosiva. A imagem pack.png é uma das mais conhecidas de Minecraft, por um simples motivo: ela é o ícone do pacote de texturas padrão. A descoberta veio do projeto Minecraft@Home, no qual jogadores conectam seus computadores a uma rede que utiliza o poder de processamento das máquinas em conjunto. O projeto teve a força de 6 supercomputadores, que ajudaram a vasculhar 230,8 trilhões de mundos. De acordo com a página do projeto, o mundo só foi descoberto nos 5% finais de pesquisa. A busca durou cerca de 8 meses. Na aba Seleção de Linguagem, existem vários idiomas que não existem e foram colocados lá como forma de piada por Notch. Bom, para quem não sabe, quando um bloco corrompe sua textura ou baixamos um Resource Pack corrompido, ele fica roxo e preto. Porém, em algumas versões, aparece um bloco de terra escrito em verde, Update. O mundo em questão apareceu pela primeira vez em 2011, na versão beta 1.8, e permaneceu até a versão 1.13. O usuário Tom Laco explicou no Reddit que começou a busca ao utilizar a posição das nuvens para determinar as coordenadas daquele lugar. O projeto Minecraft@Home, olha ele aí de novo, testou várias seeds individualmente nessas mesmas coordenadas, em busca do mundo, e conseguiu encontrar em apenas 24 horas. Segundo Tom Laco, as 24 horas de buscas lhe pouparam mais de 93 dias de processamento individual. Só é possível acessar esse mundo na versão Java, pois os algoritmos de geração de mundo foram alterados nas versões do game para o console. A versão Java permite acessar versões antigas, como a beta 1.7.3, onde esse mundo pode ser gerado. Minecraft Pi Edition é uma versão de Minecraft desenvolvida para o Raspberry Pi, que, para quem não sabe, é um pequeno computador integrado em uma única placa, tendo diversas funções. Recomendo o vídeo do Coisa de Nerd, caso queiram saber mais. Ele é baseado em uma versão antiga, a Alpha 0.6.1 do Pocket Edition, mas foi ligeiramente reduzida, contendo um conjunto de recursos revisados e suporte para várias linguagens de programação. A Pi Edition é uma versão educacional para programadores novatos. Embora oficialmente descontinuado, ele ainda está disponível para download. O Pingli Zumbi pode aparecer no Nether, a partir de portais do Nether, ou a partir dos porcos comuns atingidos por um raio. Eles têm 5% de chance de aparecer como um Pingli Zumbi criança, e mais 5% de chance de aparecer com um Jockey.
O Spengler zumbi aparece com uma espada de ouro, exceto os que foram gerados a partir de um raio, que pode ser encantado aleatoriamente. Essa probabilidade aumenta se você aumentar a dificuldade do jogo, e os encantamentos das espadas serão comumente de um nível maior. Porém, o motivo dele estar nesse tópico é que o líquido verde que sai de sua cabeça originalmente era para ser vermelho, porém isso mais tarde foi alterado, pois o Notch achou que estava sangrento demais e preferiu deixá-lo assustador sem precisar de sangue. Para quem não sabe, existe uma vila rara de ser encontrada no jogo, a Vila Zumbi, tendo apenas 5% de chance dela ser gerada em uma seed. Nessa vila, todos os villages são zumbis. As casas são um pouco danificadas, com portas e luzes faltando, teias de aranha e por aí vai. É bem interessante. Caso vocês queiram explorar no jogo de vocês, usem a seed que está aparecendo na tela. Tipo do mundo é buffet e clique em personalizar, coloque Taiga. Pronto. Você já vai nascer na frente dessa vila. Há uma teoria dentro da comunidade do Minecraft que diz que os portais do Nether são feitos não para o jogador, mas sim para os Endermans. Isso ocorre porque os portais do Nether têm 3 blocos de altura, e um mob de Minecraft com apenas 3 blocos de altura é um Enderman, e talvez sua textura que lembra do Enderman. Não sei o que pensar sobre, deixe nos comentários a sua teoria. Jockeys de galinha são um mob extremamente raro. Eles consistem de um bebê zumbi sentado em uma galinha. Cada bebê zumbi que spawna tem 5% de chance para spawnar montando uma galinha. Isso inclui bebês aldeões, se transformando em bebês zumbis aldeões. Desde a versão 1.2, todas as changelogs vinham com a seguinte linha: Herobrine foi removido. Porém, a partir da versão 1.16, isso parou de acontecer, e muitos usuários não entenderam o porquê disso, e começaram a teorizar por toda a internet. Esse trata-se de um mod. Nele, o jogador pode invocar o Herobrine através da construção de um totem, feito com 2 blocos de ouro na base, um bloco específico do mod com o rosto do Herobrine, que é feito com 8 ossos e uma netherrack no topo. Para ativá-lo, é preciso atear fogo no bloco do topo e esperar que um raio caia no local, indicando que o monstro já foi invocado. Essa teoria diz que o End se passa no espaço e é um cinturão de asteroides. Faz bastante sentido, já que lá nós encontramos rochas que só tem no End. Encontramos várias ilhas voando, o que faz parecer que estamos no espaço. Esse trata-se de uma snapshot lançada no dia 1º de abril de 2020, a versão 20W14. Adicionava mais de 2 milhões de dimensões de forma aleatória. Esse tópico está se referindo ao modo de jogo que muitos acreditam ter feito parte do jogo em algum momento, mas acabou sendo removido pela Mojang, pelo fato de ser muito assustador, pois nesse modo o jogador conseguiria ver espíritos, inclusive o Herobrine. Já outros dizem que esse modo era apenas para devs, ou até mesmo nunca existiu. Esse tópico está se referindo a uma teoria que faz até sentido, se for parar para pensar. Já que usamos ela para dar vida a um golem de neve e ao Iron Golem, outra coisa que poderia reforçar essa teoria é que as versões antigas, mais precisamente antes da versão 1.13, as abóboras tinham rostos, mas será que são apenas abóboras ou tem algo a mais? Enfim, deixa nos comentários aqui a sua opinião. O conceito de Enderman branco ganhou popularidade com a Creepypasta, onde um Enderman com cores invertidas perseguia um jogador que evitava a morte de maneira absurda, incluindo andar sobre a água, evitar danos e eventualmente matando permanentemente o jogador, apesar do mundo não estar em modo survival. Embora a Creepypasta em si não seja verdadeira, os próprios avistamentos de Enderman branco podem ter alguma veracidade. Problemas de texturas podem até fazer com que o Enderman apareça com a pele completamente branca, embora com os olhos roxos normais, já que o branco costuma ser a cor padrão, usada para substituir os pixels transparentes ou inexistentes, onde quer que sejam necessário. No entanto, ter apenas um único Enderman, entre muitos recebendo esse erro de textura, parece implausível. Esse se trata de uma teoria que diz que no jogo haveria um mob gigante que parecia muito o diabo, ou algo assim. Ele seria o vilão do Nether, porém tudo isso não passa de especulação e não temos nenhuma informação sobre.
Esse trata do primeiro servidor do clone no Minecraft, onde ele queria inovar a comunidade, e assim trouxe um servidor de PVP, onde os jogadores entrariam em combate e tirariam o famoso 1x1, para ver quem é o melhor jogador. Esse servidor trouxe uma série clássica no seu canal, que foi o Banindo Hacks, onde ele via pessoas que usavam hacks, e junto com Hollows, iria interrogar a pessoa via Skype. Deixa a tela então, velho. Tem que ser agora, velho, não é isso não. Aí, ali ó, nodes, os une ali. Você tem quantos hacks no seu PC, velho? Deixa eu banir aqui, velho. Falou. Imagina, o cara deleta o hack todo, velho. No total foram 13 episódios, e somando as visualizações de todos os episódios, foram mais de 4.600.000 visualizações. Essa foi a última série de Mine em seu canal. Após isso, seu canal começou a ser focado 100% no terror. As criaturas invocadas por Evokers podem na verdade ser almas presas e forçadas a lutar contra sua vontade. A teoria diz que os Vestes já existiam antes de serem invocados. Embora se possa argumentar sobre os Vestes, fazem parte de algum tipo de exército demoníaco adquirido por meio de um pacto. A lua em Minecraft é uma presença constante, nascendo à noite para significar o fim do dia, e a lua no jogo passa por estágios, ou melhor, fases, exatamente como na vida real. Mas o que você pode não saber é que essas fases afetam as coisas no jogo de uma maneira significativa. Dependendo da fase da lua, certos sistemas do jogo serão afetados, incluindo taxas e dificuldades e surgimento de mob. A lua muda de fases uma vez a cada dia inteiro, que no jogo são 10 minutos. Então se você estivesse em uma lua cheia, seria uma lua minguante na noite seguinte. Um círculo lunar completo no Minecraft leva 8 dias. Entidade 303 é uma creepypasta comumente chamada de A Nova Herobrine. Segundo a creepypasta, um ex-funcionário da Mojang foi demitido por Notch. Agora ele quer se vingar dos jogadores da Mojang no Minecraft. Diz que a entidade 303 não é apenas um ex-funcionário, mas toda a equipe de hackers com nome de usuário como 303mojang.com303. Eles também podem invadir os mundos dos jogadores e corrompê-los. De 40 jogadores são afetados pela entidade e sua equipe. O Herobrine, na verdade, veio nos avisar sobre ela, mostrando o que ele faria. Esse tópico está se referindo a uma teoria que diz que as Netherracks são feitas de carne. Se olharmos de perto, podemos ver que sua textura se assemelha bastante a uma carne. Conseguimos ver um olho e quando pisamos nela, ela faz um som molhado, o que daria bastante força a essa teoria. Uma curiosidade sobre a Netherrack é que nas primeiras versões do jogo, ela era chamada de Bloodstone. Nas versões alfa do jogo, teria uma espécie de inverno, onde iria acontecer de forma aleatória no mapa. Os oceanos iriam congelar e teriam menos inimigos. Seria uma mecânica muito da hora, a meu ver, porém ela foi removida no alpha devido a problemas de performance. Porém é possível instalar mods que deixam o jogo no inverno. Uma teoria de que a entidade desconhecida conhecida como Herobrine se manifestou em outras formas por muito mais tempo do que a existência do Minecraft. Apenas uma maneira de manter o Herobrine confinado em um só lugar. Em todas as atualizações, Removed Herobrine é escrito para fingir que todos os assuntos é apenas uma piada irônica. Para manter o público calmo, cada atualização sacia a fera, mas um dia ela terá fome. Seu modelo apareceu pela primeira vez no Survival Test, mas foi abandonado. Os zumbis gigantes eram originalmente mobs neutros e atacavam o jogador sem hesitar. Eles têm a mesma aparência de um zumbi, mas são 6 vezes maiores. Antes de sua IA ser removida na versão 1.8, seu único método de ataque era atacar indefinitivamente um jogador. Os gigantes têm 50 corações no total, metade do Ender Dragon, mas ainda são igualmente mortais. Por algum motivo, os mobs Phantoms e Creepers têm medo de gatos, o que me deixa com a seguinte pergunta: por quê? Afinal, gatos são seres muito fofos e amigáveis na maioria das vezes. Ou será que no mundo de Minecraft eles só são fofos na nossa frente? Existem diversas teorias sobre isso, e uma delas diz que os Phantoms só têm medo deles, pois existe uma conquista no jogo chamado Where Have You Been? Que se traduzindo fica por onde você esteve, onde o nosso gato dropa uma membrana de Phantom. Isso significa que enquanto nós dormimos, nossos gatos se aventuram no meio da floresta e caçam alguns Phantoms? Bom, pode ser. Já o motivo pelo qual o Creeper tem medo, de acordo com o bestiário, Creepers são feitos de matérias orgânicas, porém tem uma TNT dentro deles, o que cá entre nós não é algo natural. E o Creeper é um ser que veio do porco por conta de um erro de Notch. De acordo com essa teoria, o Creeper seria um porco que sofreu uma mutação, não naturalmente, mas sim por
por influência dos humanos. Humanos esses que foram extintos. Em algumas pirâmides, conseguimos ver rostos de creeps estampados nas pedras. Então podemos dizer que essa civilização que foi inspirada nos egípcios estavam fazendo experimentos e por acidente criou um creeper. E como eles explodiam e matavam acidentalmente os gatos, um ser que era muito adorado em culturas antigas, eles programaram os creepers para ter medo de gatos. O Village é um tipo de criatura hostil que possui recursos semelhantes a de um aldeão. Tem uma teoria que eu encontrei no Reddit que diz que os Villages são um culto e tentam esconder seus ritos e pertences das pessoas que chegam perto do local. Essa teoria faz bastante sentido, já que dentro da mansão nós encontramos livros encantados, maçãs douradas encantadas e armaduras valiosas. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre essa teoria. Monólitos eram áreas de terreno com falhas que aconteciam nas primeiras versões do jogo. Esses monólitos fariam com que o terreno fosse gerado para cima. Eles poderiam, teoricamente, gerar infinitamente para cima, sendo interrompidos apenas pelo limite de altura, que neste ponto do desenvolvimento do game era de 128 blocos. A área abaixo dos monólitos era completamente oca, exceto pela geração de água ao nível do mar, e uma camada de rocha no fundo, fazendo com que o terreno normal parecesse monólitos inversos. Esse tópico está se referindo a uma teoria que diz que o Ender Dragon implantou os Endermites nos humanos, e assim os levou até o End, e lá ele controla suas mentes fazendo com que eles sejam seus soldados. E é por isso que os Endermans tentam falar com o jogador, já que seria um pedido de ajuda. Alguns sons de ambiente no bioma Warped Forest têm um nome, Warped Forest Help e Warped Forest Here, mostrando estranhos ruídos de Endermans e sons de angústia. É provável que eles estejam tentando se comunicar com o jogador sobre algo. Snooper é um recurso que a Mojang usa para coletar dados dos usuários, seja pelo cliente ou pelo servidor. Esse recurso foi removido globalmente na versão 1.13 por conta da GDPR, que é a proteção de dados. No entanto, foi readicionada como uma ferramenta de telemetria, sempre ativa na versão 1.18, para, segundo eles, melhorar a experiência dos jogadores. Embora ainda seja questionado se o sistema atual é compatível com o GDPR, não é mais possível desabilitar o Snooper sem modificações no cliente. Após os golfinhos serem adicionados no game, muitos jogadores tiveram a ideia de montar neles, porém a Mojang não curtiu muito a ideia, já que grande parte de seus jogadores são crianças e isso poderia estimular a crueldade animal. Por conta disso, eles adicionaram um efeito que quando o jogador chega perto deles, os golfinhos dão uma impulsão, permitindo assim nadar mais rápido. Guardians não te atacam diretamente, eles usam o que parece ser um laser, possuem espinhos e são feitos de prismarinho, uma matéria não orgânica, e sua função é defender um monumento do oceano. No bestiário, nos é mostrado como ele é, e parece bastante uma espécie de robô. Para mim, essa teoria faz bastante sentido. Esse tópico está se referindo a um nick de um rapaz que criou um server de Minecraft no Vaticano. Sua intenção era que todos os jogadores pudessem se divertir ali, porém em algumas semanas o servidor foi derrubado por ataques DDoS. Na versão 1.5 tinha uma textura do Steve no corpo de um village. Sério, isso é bem estranho, que parece uma espécie de creepypasta. Essa textura foi removida nas versões posteriores. Nas versões em dev, quando iniciamos o game, a gente nascia em uma casa 7x7, feita de blocos de musgo. Nela, tinha um baú que continha 99 itens, de todos os itens do jogo. Mais tarde, essa casa foi atualizada para uma casa de madeira com chão de pedra.
Uma creepypasta envolvendo 2 arquivos de áudio encontrados em uma pasta do jogo durante a atualização de Halloween de 2010. A ashes1ashes.org e ashes2ashes.org. O primeiro clipe tem apenas um clique, mas o segundo parece ser de um homem soluçando. Costumava haver 72 contas com o mesmo nome, DAQA. Todos eles, exceto um, já foram excluídos. No entanto, há uma teoria que diz que DAQA significa Dev Account Quality Assurance, porém nada foi confirmado, e não temos uma explicação sobre isso até os dias de hoje. Os Endermans originalmente tinham olhos verdes, quando foram adicionados ao jogo durante o pré-lançamento Beta 1.8, em 9 de setembro de 2011. Em 13 de setembro do mesmo ano, no entanto, durante uma atualização oficialmente chamada de Java Edition Beta 1.8, pré-lançamento 2, a cor dos olhos mudou de verde para roxo. Esse tópico está se referindo a mobs humanos, originalmente usados como teste durante a fase em dev do game. Eles foram feitos por Doc, o ex-artista de Minecraft, e foram removidos do jogo quando Doc deixou a equipe de desenvolvimento no início de 2010. Esses mobs não tinham animação e deslizavam em uma pose estática. Bom, esse tópico está se referindo ao som que o Enderman faz, e aparentemente, algumas pessoas teorizam que isso poderia ser alguma espécie de língua dos Endermans, ou algo assim. Não entendi ao certo esse tópico. Se souber, deixe nos comentários. A camiseta de um Wandering Trader é verde, combinando com a camisa de um Nitwitch. É provável que alguns Nitwitchs tinham deixado suas aldeias para encontrar sua verdadeira vocação, vendendo produtos exóticos de locais raros. Suas negociações ruins podem ser resultado de preguiça ou inteligência abaixo da média. Também é provável que eles sejam apenas golpistas, mas um Nitwitch pode não ser inteligente o suficiente para tentar tal coisa. Na Snapshot 15W31, na versão 1.9, era possível trazer o Ender Drago de volta, fazendo o rosto do Creeper de argila ao longo do eixo norte-sul. Essa teoria diz que os Village Pillagers surgiram quando eles se tornaram tão gananciosos por esmeraldas que preferiram matar uns aos outros, corrompendo a mente e a alma no processo. Essa teoria afirma que o mundo de Minecraft na verdade não ocorre na Terra, ocorrendo em um futuro distante, onde o Sol atingiu sua morte entrópica. Os humanos decidiram criar seu próprio Sol artificial, transformando a Terra em uma fonte de calor, enquanto a civilização migrava para os restos frios do Sol morto, para assim poder recomeçar a civilização. O planeta artificial poderia explicar o porquê o mundo de Minecraft ainda estava repleto de recursos abundantes, e porque há apenas alguns metros de solo acima de uma camada de rocha. Isso também explica o estranho caminho dos corpos celestes no céu noturno, com a lua e o sol sempre em um caminho circular perfeitamente oposto um ao outro, e todas as estrelas orbitando a Terra no mesmo ritmo. Isso não pode ser explicado se o mundo de Minecraft estivesse orbitando um sol real, mas faria muito mais sentido se o sol e a lua vistos no jogo fossem simplesmente outros planetas orbitando esse planeta.
há uma teoria que afirma que, em vez de detritos serem árvores antigas, os detritos são, na verdade, os restos de metal resultante de uma enorme explosão de reator que deu origem ao Nether. Há uma teoria que diz que os humanos de Minecraft tiveram que fugir devido a um apocalipse. Eles acabaram parando no End e acabaram sendo infectados por parasitas, que mais tarde os transformaram em Endermans. Esse seria o motivo pelo qual, quando matamos um Enderman, ele dropa uma pérola do End, que quando jogado, há uma chance de spawnar um Endermite, que seria esse troço roxo aí. O que fortalece essa teoria é que quando o Enderman vê esse bicho, eles tentam matar eles, sendo que aquilo estava dentro dele. Esses podem ser encontrados nas profundezas do subsolo, agora considerados perdidos. Seus portais podem ser quebrados, mas algo permanece protegendo-o para mantê-lo a salvo de qualquer coisa que possa ameaçá-lo. Eles permanecem como um resquício de outro tempo, há muito tempo esquecido, uma época em que os dragões eram respeitados e as pessoas vinham e deixavam oferendas. Esse trata-se de uma versão demo do Minecraft Beta 1.3, incluída na edição de junho de 2011 da revista PC Gamer. Ela fornece 100 minutos de gameplay. No final, ela diz ao jogador para comprar o jogo, para continuar a jogar o mapa atual. Algumas curiosidades sobre essa versão é que há uma skin de vaca personalizada escrito PC Gamer, e o save dessa versão é compatível com a versão final do game. Rumbydung foi um jogo de construção criado por Notch, antes mesmo de Minecraft, em uma data desconhecida. Não se sabe muito sobre esse jogo. As texturas de bloco, grama, terra e pedregulho que foram usadas neste jogo foram usadas posteriormente em Minecraft. Rumbydung inspirou Notch a criar Minecraft, quando ele quis que Rumbydung tivesse uma visão em primeira pessoa. Mas quando ele tentou fazer isso, ele pensou que as texturas estavam muito embaçadas e distorcidas. E no meio desse processo, ele se deparou com o jogo Infinity Miner, que eu mencionei alguns tópicos atrás. E assim, ele começou a trabalhar em Minecraft. Em 30 de outubro de 2009, Notch falou sobre Rumbydung em seu blog, em uma postagem titulada As Origens do Minecraft. Esse tópico está se referindo a uma creepypasta, onde temos o Alex zumbi de 2 blocos de altura, que apareceria em biomas como florestas, pântanos e áreas montanhosas. Alex não te atacaria, só ficaria te perseguindo. A creepypasta se passaria na versão 1.12.2. Na seguinte seed, você precisaria deixar o jogo em Peacefully e o Fog no 0.2. Uma das coisas estranhas dessa seed é que é gerada florestas pegando fogo do nada, sem ao menos ter lava por perto. Quem diria que até Minecraft teria um SCP? Esse trata-se de uma creepypasta criado pelo designer sueco Marcus Persson. SCP-4335 tem certas propriedades anômalas. Por outro lado, ele se comporta como entidades presentes no jogo. Em si, SCP-4335 se assemelha ao modelo de um jogador padrão, mas sua skin é completamente preta. Esse SCP consegue se locomover muito rápido, porém ele não irá se mover na maioria do tempo. Caso blocos de comando, modo criativo ou comandos do server sejam acionados em um servidor contendo o SCP-4335, o servidor irá imediatamente cair e o jogador será levado para um servidor completamente diferente. E se Steve foi o próprio criador de tudo? É muito plausível essa teoria, já que ele mesmo criou o universo, significa que ele tem um poder enorme e muito provavelmente o poder absoluto. Os criadores de tudo em muitos jogos, desenhos, religião e filmes são considerados como onipotentes. Segundo a teoria, Steve pode estar na Terra para desfrutar do mundo que ele criou. Supondo que Notch seja uma representação de Deus no Minecraft e que Steve é a representação de Adão, poderíamos criar uma boa teoria. Notch criou Steve para viver no mundo que ele criou. Ao invés da história bíblica, Steve não se sentia solitário. Ele gostava da companhia de Notch e achava isso bastante para ele. Por essa razão, Notch o tornou onipotente, para Steve poder fazer o que quiser basicamente. Steve, mesmo tendo esse poder absoluto, muitas vezes não o usa e tenta ter uma vida normal.
Em Minecraft, quanto mais Steve se aventura, mais ele conquista coisas. E se Steve algum dia chegasse em um lugar que nunca apareceu no jogo, e lá ele se tornou onipotente? Considero essa teoria mais plausível, pois Minecraft é basicamente um jogo onde você vai obtendo conquistas, como por exemplo, a estrela do Nether, a cabeça do Ender Dragon e por aí vai. Bom, essa é apenas uma teoria que encontrei nas interwebs. O que acham? Deixe nos comentários a sua opinião. Algumas partes do jogo podem apontar que Steve está realmente em coma, e no game ele enfrentaria seu passado. A maioria dos mobs mortos-vivos compartilha um rosto de Steve. Ele também não sonha quando vai dormir, provavelmente porque já está dormindo. A evidência mais forte, no entanto, é o poema final. A última linha dos créditos finais instrui o jogador a acordar. As dimensões no Minecraft também podem representar diferentes estágios do subconsciente. O mundo superior é o subconsciente no nível da superfície, onde a imaginação prospera e as memórias são mantidas em ordem. Representa o presente. O inferior, por outro lado, representa os traumas e arrependimentos do nosso passado. Simboliza a parte caótica do nosso subconsciente, obrigando nossos medos, instintos, motivos e impulsos. A última dimensão, o fim, é a parte mais ingênua e desconhecida da nossa mente. Representa o futuro. Desafiar e matar o Ender Dragon é o que permite Steve aceitar seu passado e seguir em frente. O dragão deixa cair um ovo, um símbolo de criação e renascimento, que iria simbolizar o Steve tendo outra chance em sua vida. Antes da beta 1.8, havia uma neblina escura no vácuo do Void, e ficava cada vez mais escura, quanto mais descíamos. Era bem tenso descer lá, porém era muito da hora. Para quem curte jogos de terror assim como eu, é uma sensação da hora. Porém, infelizmente, ela foi removida após apresentar problemas na performance. Durante uma live onde um streamer supostamente viu Herobrine, um outro streamer mandou um link repetidas vezes em seu chat. O link que leva a um site onde havia a cabeça de um Herobrine, com um gif substituindo seus olhos por olhos reais, olhando de um lado para o outro, com vários símbolos e letras. Decifrando tudo, nós chegamos à seguinte mensagem. Foi relatado que algumas vítimas de tortura durante o ato se refugiavam em um mundo de fantasia, do qual não conseguiam acordar. Nesse estado catatônico, a vítima vivia em um mundo igual ao normal, exceto que não estava sendo torturada. A única maneira de perceberem que precisavam acordar é uma nota que encontrariam em seu mundo de fantasia. Ele iria dizer sobre a sua condição, e dizia para acordar. Mesmo assim, muitas vezes, as pessoas levariam meses até que estivessem prontas para descartar o seu mundo de fantasia. Lembra das Farlands que eu mencionei anteriormente nesse iceberg? Então, elas são bem longes. Mas se eu te disser que tem um lugar que é mais longe ainda? Sim, essas são as Farlands. Ela está a mais de 1 bilhão de blocos longe do spawn. E até hoje, ninguém tentou se aventurar indo até ela. Afinal, são 1 bilhão de blocos longe do spawn. Vocês não ouviram errado. Em 2011, havia uma grande chance de, enquanto tu estivesse dormindo, um monstro desse spawn em algum canto da sua casa, geralmente debaixo da sua cama. Esse daqui é para quem, assim como eu, é fã de Silent Hill. Bom, as versões antigas do Minecraft são muito mais assustadoras do que as versões recentes, algo que particularmente eu curto bastante. Porém, nessas versões antigas existia uma lenda. A lenda dizia que tinha um mob do nevoeiro, e que nesse nevoeiro tinha um Herobrine gigante, que poderia ser visto vindo das neblinas. Esse tópico provavelmente está se referindo aos zumbis normais. Diferentemente dos zumbis villagers, eles não podem ser curados. Bem provável que eles eram humanos e foram infectados durante o apocalipse que rolou no jogo. Há muitos servers que hoje em dia estão abandonados, desde servidores públicos até mesmo servers privados. Entrar em algum server desse deve ser bem estranho, afinal, tu é a única alma viva ali. Deve bater uma forte melancolia. Bom,
Aqui temos uma teoria que diz que nas primeiras versões da versão mobile do jogo, ela te rastreava e pegava suas informações. Não consegui encontrar muita coisa sobre essa teoria, porém não acho impossível, já que muitos aplicativos hoje em dia têm termos gigantescos que ninguém lê. Logo, pode ser plausível que no meio desses termos tenha algo assim. De volta à versão em dev, um bloco chamado Infinity Lava Saucer foi adicionado aos inventários dos jogadores, bem como baús da Endev House, ao lado da Infinity Water Saucer. Esses blocos se espalhariam infinitamente em todos os sentidos, menos para cima. Se não forem contidos, os blocos podem se replicar em quantidades massivas. Novamente nas versões em dev de Minecraft, pressionar F7 permitiria que você fizesse uma captura de tela isométrica do mapa, renderizando mobs, bem como quaisquer alterações feitas no mundo. Houve alguns bugs com isso. Por um lado, o jogador só seria renderizado se você estivesse na terceira pessoa antes de ativar esse modo, e os blocos só seriam renderizados se estivesse em seu campo de visão. Uma versão do Minecraft feita em dezembro de 2009 para o concurso Java 4K 2010 desafiou os programadores a fazer um jogo usando apenas 4 KB de dados. Para referência, a versão Java em seu estado atual é de 180 MB, excluindo o armazenamento ocupado por mundos que pode aumentar isso em vários gigabytes adicionais. Existem apenas 6 blocos nessa versão: grama, terra, pedra, tijolos, folhas e madeiras. Apesar de ter 8 vezes o tamanho da Terra, o jogador não experimenta a força G. Na verdade, a gravidade é indiscutivelmente menor do que na Terra, explicando como Steve pode facilmente pular blocos de 1 metro de altura e correr sem se cansar. A razão para a gravidade reduzida é provavelmente porque a grande parte do mundo é realmente oca. A distância do nível do mar de Minecraft até o leito rochoso é de apenas 62 metros. O VOD pode não ser realmente um poço sem fundo, mas uma grande extensão de escuridão no meio de um enorme planeta artificial. Esse tópico está se referindo a um jogo antigo de Notch, feito por volta de outubro de 2009. Era uma sequência de Left 4K Dead, um jogo que o Notch fez para o Java 4K Contest de 2009. A única filmagem do jogo mostra humanos com skins do Steve brincando em um campo vazio. O zumbi e a skin de Steve provavelmente também veio desse jogo. Em 30 de julho de 2011, as pessoas no 4chan começaram a solicitar que os Endermans fossem renomeados para Farlanders, como uma referência às Farlands. Notch então resolveu, em vez de chamar Endermans de Farlanders, as Farlanders deveriam ser renomeadas para The End. Foi assim que surgiu o nome The End. A história deles propunha que os Endermans costumavam viver pacificamente nas terras distantes, antes de serem tirados de lá, forçando os habitantes a viajar pelas dimensões em busca de abrigo, antes de finalmente se estabelecerem no End. Enquanto as aranhas estavam em desenvolvimento para seu lançamento, na versão 0.26, na Survival Test 0.26, elas originalmente tinham uma textura marrom, em vez de preta como hoje em dia. A mudança de textura de marrom para preto aconteceu cerca de 28 minutos antes do lançamento dessa versão, por sugestão do usuário Zion nos fóruns do Tig Saucer. Esse trata-se de um RID que começou no subreddit do Minecraft em 2014, por um usuário chamado Old Roach, que não foi resolvido até os dias de hoje. Um histórico completo do que foi resolvido até agora pode ser encontrado no vídeo da Retro Game Now, que cobriu todo o mistério. Os sons de ambiente no bioma Basalt Delta incluem ruídos de clique, que soam muito semelhantes aos sons dos contadores Geiger. Esses sons podem implicar que o bioma é radioativo. Além disso, as partículas de cinzas encontradas no bioma podem ser algum tipo de precipitação radioativa, em vez de cinza vulcânica, ou pode ter uma mistura dos dois. Ou, falando em outras línguas, parece que aconteceu alguma explosão ali, possivelmente explosões nucleares, embora também possam ser simplesmente erupções vulcânicas.
Esse tópico está se referindo a um loop de áudio que foi adicionada à versão clássica do jogo, em 28 de maio de 2009. A intenção era tocá-lo quando o jogador estivesse em uma floresta. Minecraft não tinha nenhum pássaro, até que os papagaios fossem adicionados ao jogo, na atualização 1.12. Uma teoria baseada na suposição de que criar receitas e avanços são informações canônicas, e na verdade, pensamentos do próprio Steve. Lembra do possível apocalipse que eu comentei anteriormente nesse vídeo? Então, durante esse acontecimento, Steve teria desenvolvido amnésia, e ao longo do jogo, eventos específicos fizeram com que ele recuperasse sua memória aos poucos, e se lembrasse mais das habilidades de sobrevivência que ele possuía. Um exemplo notável disso é que assim que adentramos na água, nós desbloqueamos a receita de fabricação de barcos, mesmo que o jogador não tenha coletado nenhuma madeira. Essa teoria também pode explicar por que os porcos normais se transformam em pingles zumbificados quando expostos a raios. Hillards podem ter feito experiências com porcos e descoberto que eles poderiam fazer monstros humanoides. Depois de perceber que os pingles zumbificados não são bons servos, eles provavelmente foram banidos para o Nether. Na beta 1.8, existia uma lenda que dizia que no jogo tinha um áudio de choro, que tocaria quando estivéssemos na caverna ou floresta. Nada disso até hoje foi confirmado, e não se sabe se de fato o áudio existiu. E esse foi o iceberg de Minecraft. O que acharam? Conhecia todos esses tópicos? Enfim, deixe nos comentários. Queria agradecer também a participação do meu amigo Clone, foi muito da hora a participação dele. O que vocês acharam? Comenta aqui abaixo também. E bom, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais, estão todas na descrição. Bom, eu sou o Falcon e nos vemos no próximo vídeo. Bons pesadelos a todos.